Vamos deixar as nossas Bíblias abertas. Lá pode ser em Levítico 1, é o terceiro livro da Bíblia. Vamos fazer a leitura do capítulo 1 de forma alternada. Depois nós iremos observar algumas questões do livro inteiro. Então diz assim a palavra eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do nosso Deus. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Depois imolará o novilho perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O sacerdote atrará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr para a parede do altar. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus. Então, assim inicia o livro de Levítico. E aí nós vamos entender, já começa-se com essas questões de holocausto, sacrifícios de animais, que eram feitos no Antigo Testamento. E observamos que uma das coisas que devemos observar é que isso não era algo específico ou somente do povo hebreu. As sociedades ali em volta,
o povo vizinho do povo hebreu, do povo de Israel, eles também faziam essas cerimônias, também tinham sacerdotes. No Egito tinha sacerdote, na Síria, naqueles países vizinhos ali, também tinha esses tipos de cerimônias, de sacrifícios, de sacerdote, de templo e tudo isso. Então essa não vai ser aqui a primeira vez na Terra que está acontecendo algo dessa forma. Aí o que é que o Senhor vai fazer para com o povo? Ele vai estar demonstrando algo e colocando meio que uma forma correta de se observar essas verdades para aquele período. Aqui são leis que nós falamos leis cerimoniais, leis de cerimônias, leis de purificação, leis para holocausto de perdão de pecados e de outras coisas. Então, o Senhor ele está colocando diante do povo que, em primeiro lugar, a gente vê a necessidade do derramar de sangue. Constantemente a gente vê. O sangue é derramado e é aspergido. Então é respingado sobre um local. Então a gente observa isso no começo do livro. Assuntos que encontraremos no livro de Levítico. Ele vai tratar sobre a santidade de Deus, como nós servimos a um Deus santo, como Deus é santo e nós estamos distantes dele, então como é que a gente aproxima-se de Deus? Lembra que desde Gênesis, Moisés, ele trata primeiro como Deus criou o homem, como o homem se afastou de Deus, e aí ele vem tratando essa volta, né? Essa reconciliação, como é que nós nos reconciliamos com um Deus santo. Então, Levítico ele vai demonstrar a santidade de Deus e essa reaproximação do povo com Deus. Então, o princípio da mediação no serviço dos sacerdotes. Então, o sacerdote como um mediador entre Deus e os homens. Uma pessoa comum da congregação, ela não podia se achegar a Deus, mas somente o sacerdote poderia se a chegar a Deus e fazer sacrifícios. Não era qualquer pessoa que poderia fazer sacrifícios, mas o que é que Levítico 1 já nos demonstra? Arão e os filhos de Arão que estão fazendo ali as cerimônias. Não é qualquer pessoa comum lá da congregação. A pureza do povo da aliança, Deus chamando seu povo, como nós temos um Deus santo, Deus chama seu povo à santidade, Deus chama seu povo a purificar-se. Então, também vai ser demonstrado cerimônias de purificação no livro de Levítico. Por quê? Porque nós somos impuros servindo a um Deus puro. Então, nós temos que nos purificar para poder servir. Os utensílios têm que ser purificados, têm que ser santificados. Então, o livro vai demonstrar essa verdade também. A remissão do tempo por meio do calendário litúrgico. Então, Deus ele nos dá um calendário para nós seguirmos. A gente vai ver muita instrução no livro de Levítico. Isso nos demonstra que Deus ele demonstra-nos como Ele quer ser servido, como Ele quer ser adorado. E Ele dá um calendário para isso, Ele dá formas, Ele estipula quem o fará. Então, tudo isso o Senhor faz através das suas escrituras. E aí também um princípio de substituição no rito do sacrifício. Deus ele exige um sacrifício, então ele vai demonstrar que é um sacrifício para cada coisa, e então é um princípio de substituição. Não é meu sangue que é derramado, mas é o sangue de um animal. Então, um animal sem defeito. Então aqui já se inicia esse princípio de substituição, onde nós encontramos seu ápice em Cristo Jesus. Em vez de nós sermos sacrificados, em vez de nós morrermos, Cristo vem, o Cordeiro sem defeito, e morre em nosso lugar. Então, isso já é demonstrado aqui em Levítico, esse princípio da substituição, que aponta para Cristo no final. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, é um manual de regras e deveres sacerdotais e de instruções que prescreve a vida santa ao povo. Então, Levítico é um livro de instruções aos sacerdotes, como eles deveriam trabalhar, e também de vida santa para o povo.
ele dá leis de santidade. A gente vai observar uma parte sobre as leis de santidade. Então, isso reflete quem somos. Se nós estamos servindo um Deus santo, nós também devemos ser santos. Ser de santos porque eu sou santo. Então, isso é o reflexo. Como nós nos santificamos, como nós podemos estar diante de um Deus santo, como é que eu vou servir esse Deus que é tão puro, como é que eu me purifico? Então, é isso que o livro está respondendo. Se eu sirvo um Deus grandioso, que é santo, que não tolera o pecado, como é que eu me afasto do pecado? Como é que eu me torno mais santo? Como é que eu sou santificado? Então, o livro está respondendo a essas questões. Lembrem-se que o povo saiu do Egito, está percorrendo o deserto para ir para a terra prometida. Então, isso eram questionamentos que precisavam ser respondidos. Como é que eu me purifico de tudo esse mal, né? O nome do livro no hebraico é Yishamou, que é extraído do primeiro versículo do texto. Chamou o Senhor a Moisés. Começa com um I, né, e depois ele coloca mais na frente, no final, no português, mas e chamou o Senhor a Moisés. Então, é assim que é o título no livro hebraico. Todos os livros no Pentateuco vão se iniciar com a primeira frase, com a primeira palavra do texto, né? Então, Levítico, ele recebe esse título. O nome Levítico é derivado do título grego, da Septuaginta, que é a primeira tradução grega do Antigo Testamento. Traduziram do hebraico para o grego, e aí ela recebeu esse nome, Levítico, que deriva do grego leutikon, dado na Septuaginta, que significa pertinente aos levitas. Então, é um livro direcionado aos levitas. Quem são os levitas? Aqueles que trabalhavam para as coisas do Senhor, falando de forma mais simples, da tribo de Levi. Alguns vão falar que os levitas hoje são os que cantam, mas não, os levitas eram os que mais trabalhavam. Então, levita eram aqueles que estavam na dedicação das coisas do templo, do tabernáculo, das coisas de Deus. Eles trabalhavam limpando, pegando, fazendo tudo. Então, eram instruções para os levitas, né? Pertinente aos levitas. Então, o livro de Levítico se origina na revelação de Yahvé dada a Moisés. Então, Deus ele vai dar instruções a Moisés na tenda do encontro. Vamos ler mais uma vez o capítulo 1, verso 1, que diz: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então, são instruções dadas a Moisés. Deus chama Moisés na tenda da congregação, na tenda do encontro, e então instrui Moisés nos afazeres, instrui Moisés em como ele gostaria de ser adorado, de como o povo se santifica. Veja que não é Moisés que vai falar diretamente para o povo e falar: olha pessoal, eu acho que nós devíamos adorar Deus assim, eu acho que nós devíamos nos santificar assim, eu acho que nós deveríamos fazer assim. Mas é o próprio Deus, pela sua palavra, que vai mostrar como ele exige ser adorado. Então, nós estamos falando do Santo Deus, e este Santo Deus ele passa instruções. E também no Monte Sinai, capítulo 25, verso 1. Vamos abrir lá? Alguém pode ler? Capítulo 25, verso 1. Pronto. Então ele fala nesses dois lugares, na tenda e outro no Monte Sinai. Se você observar, deixar aí sua Bíblia aberta em Levítico, você vai ver capítulo 1, ele diz, né, chamou o Senhor a Moisés. Aí capítulo 4, disse mais o Senhor a Moisés. Aí se você for folheando, é sempre o Senhor falando a Moisés. Capítulo 6, verso 24, disse mais o Senhor a Moisés. Então, é uma fala de Deus a Moisés, o livro de Levítico. São instruções que Deus está passando. E é muito importante nós entendermos o livro de Levítico para nós entendermos o que se passa no Novo Testamento. Porque
é tão importante as observâncias para o povo judeu daquilo que está acontecendo, por que nós devemos observar, como nós entendemos o sacrifício de Cristo, como nós entendemos as leis, por que isso, por que daquilo. Então tudo nós vamos entender a partir do livro de Levítico. Então ele fala no Monte Sinai durante a estada de 11 meses de Israel no Sinai, e no Sinai após o Êxodo. Então, depois do Êxodo, ele vai estar falando com Moisés. A data é interessante para nós. Não vou abrir esses, que é só demonstrando ali o contexto, a parte histórica, mas está lá em Êxodo 19:1, 40:17 e em Números 10:11. A data. São consideradas duas possíveis datas para quando ou Moisés escreveu ou ele ditou para que o escriba escrevesse. Então, se considerarmos a data mais antiga para o Êxodo hebreu, mais ou menos no século XV a.C., então cerca de 1400 anos antes de Cristo, Moisés ou seu escriba terá registrado a legislação de Levítico durante a primeira metade do período conhecido como o período do bronze tardio, quando o mundo começou a usar o bronze, né? Então, naquele período, que é cerca de 1550 ou 1200 antes de Cristo. Então, nós estamos falando cerca de 3.500 anos atrás, né? 3.500 e poucos anos atrás. 3.500, 3.400 anos atrás. Isso corresponderia à dinastia 18 do Novo Império do Egito, com Tutmoses III, ou como o faraó da opressão, que é aquele faraó que oprimiu o povo no Egito, e Amenófis II, como possível faraó do Êxodo, enquanto eles estavam no Êxodo, que são essas duas múmias, né? Que essa é de Tutmoses, né? A múmia, que é preservada até hoje em museu, né? E essa de Amenófis, que também é preservada em museu. Você vê a tecnologia egípcia, né, de preservação. Você tem uma mumificação de cerca de 3.500, 3.400 anos, né? Ainda o corpo de um faraó preservado, né? Então, você vê que um corpo ele entra em decomposição em 3 dias, quando a gente vai ver às vezes com 1 ano, quase os ossos não tem mais, né? E os egípcios já tinham tecnologia há 3.500 anos atrás de preservar um corpo, né? Então são esses possíveis dois, se considerarmos esse tempo, né? Mais ou menos na idade do bronze. E se considerar uma data mais recente para o Êxodo, no século 13 a.C., mais ou menos 1200, ali 1300, 1200, 1100 a.C., Moisés transcreve ou dita a legislação de Levítico durante a transição da idade do bronze para a idade do ferro, que é mais ou menos 1200, 1900 a.C. Isso corresponde à dinastia 19 do Novo Império, sendo Ramsés II o possível faraó do Êxodo. Então esse é Ramsés II, também mumificado, né? É um faraó egípcio. Então, ele é um desses 3, possivelmente, um faraó que estava ali do momento do Êxodo ou da opressão do povo no Egito. Então, a arqueologia, ela demonstra isso, né? Demonstra que houve, já são achados já existem alguns achados arqueológicos de algumas coisas hebraicas, né? Hebreias no Egito, desse período. Então significa o quê? Que um povo hebreu residiu no Egito durante esse período, cerca de 3.500 anos atrás. Não é só a escritura que diz, a arqueologia já acha isso. E durante o período de um desses 3 faraós. Então isso é algo muito importante, porque para demonstrar a veracidade da escritura, né? Se a escritura diz que um povo hebreu é escravo no Egito, algo da cultura hebreia deve ser achado no Egito. Então, é achado pela arqueologia
algumas coisas hebreias ou daquele período. Tanto lá como também quando a gente vai anos e anos e anos depois, né, muitos anos depois, para o lado da Síria, do Irã, é achado também coisas hebreias lá, por causa do período da Babilônia, né, do cativeiro babilônico. Então, é achado culturas, esculturas, vasos hebreus naquela região. Contexto cultural, né? A purificação, unção cerimonial, ritos de purificação antes da adoração ou culto perante os deuses eram comuns nas religiões mesopotâmicas e egípcias. Então, isso não é nada novo. Purificação, a unção de sacerdotes, a unção cerimonial, ritos de purificação, não é algo exclusivo da religião hebreia ou da religião judaica. No Antigo Oriente Próximo, nas sociedades vizinhas do povo judeu, também existiam ritos de purificação, unção cerimonial, ritos de a purificação de objetos e ritos de purificação. Se você for também em outras regiões, observar assim, regiões antigas, como os nórdicos, regiões ali no norte da Europa, você vai ver que também tem sacrifícios, tem unção cerimonial, ritos de purificação, banhos. Então isso não é algo da religião judaica, mas é algo que aí nós entendemos como que isso se desviou da verdadeira religião. Por quê? Porque Deus ele coloca dentro do coração do homem a verdadeira religião. E aí Paulo vai tratar isso lá em Romanos, que o homem se desvia da verdadeira religião que está prescrita no seu coração, deixa de adorar o Criador e passa a adorar criaturas. Só que isso, séculos, séculos e séculos. Aí o que o Senhor está fazendo agora? Está dizendo, não, está tudo errado. O que vocês vão fazer certinho é isso aqui. E eu quero que isso seja escrito para que ninguém mais se desvie. Então o Senhor está dando o preceito do que é correto, porque o povo se desviou muito da verdadeira religião. Lembrando que o mundo aqui já tinha se expandido. O mundo aqui a gente não está falando mais só de Adão e Eva. O mundo foi crescendo, se expandindo. Já tinha pessoa lá onde hoje é a China, já tinha pessoa onde os Países Baixos, já tinha pessoa lá onde é a África do Sul. Então, está muito distante daquela centralidade do Deus Yahvé. Então, alguém que por 500 anos está morando longe, se saiu, ele não sabe mais o que é a religião verdadeira. E hoje se criou outra religião que não tem mais nada a ver com o verdadeiro Deus. Então é assim que vão se criando as outras religiões. São anos e anos e anos. Mas tudo saiu de um local só, tudo saiu de uma verdade só. Por isso que nós encontramos semelhanças em todas as religiões. Você vê que, por exemplo, até hoje tem religiões que sacrificam, né? Então, mas isso vem da onde? Isso vem de um mandato de Deus lá do passado, né? Então era muito comum esses ritos nas outras religiões. O sacrifício de animais e humanos também eram comuns na religião do Antigo Oriente Médio. Então existiam sacrifícios de animais e não só isso, também sacrifícios humanos. A gente vê isso muito na Escritura. O Senhor, ele confrontando aqueles que fazem sacrifícios humanos. E aí essa cultura também colocando força sobre o povo judeu. Há momentos então que isso é questionado por Deus. Vocês estão querendo sacrificar vossos filhos? E isso é loucura. Por quê? Porque a cultura de fora já está entrando na cultura da verdadeira religião. As diferenças com os hebreus incluem, então, qual a diferença do Antigo Oriente Próximo, daquela região, para a religião verdadeira? O que Deus está demonstrando em Levítico, a diferença do povo dele para o povo de fora. Porque ele chama seu povo a ser um povo santo, a ser um povo separado. A ideia da revelação divina direta e teofania. Então Deus vai se mostrar ao povo. Ele tem uma relação
direta, ele é um Deus direto, ele é um Deus próximo e não um Deus distante. Isso é a primeira diferença que nós observamos para com as religiões do Antigo Oriente Próximo. Deus, ele faz uma revelação direta ao povo, ele fala diretamente com o seu servo e seu servo fala com o povo, mas ele tem uma proximidade. Conceito monoteísta rigoroso, então só há um Deus, enquanto você não encontra em outra religião somente um Deus. Isso é uma criação hebreia, né? Isso é algo que vem do povo hebreu. Há até uma discussão nos estudiosos se de fato o povo hebreu era monoteísta ou politeísta, né? Politeísta é que tem muitos deuses, monoteísta é que só tem um Deus. Porque por diversas vezes, nós vamos ver na Escritura, eles adorando outros deuses, ou com ídolos, ou com algo assim. Então, era de fato o povo monoteísta? Sim. Deus, ele constantemente está falando disso. Só há um Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Não há outro além de mim. Então, há o desvio do povo e há o que a verdadeira religião é. Até hoje, nós observamos dificuldade no povo com relação a isso. Não há outra religião só de um Deus. Aí, até dentro do cristianismo, as pessoas criam outros ídolos para suprir as suas necessidades. Por quê? Porque é difícil para o homem entender essa ideia de um só Deus. E constantemente nosso coração quer se desviar dessa verdade. Então, há um só Deus e isto é algo rigoroso que ele passa para o seu povo, para não ter falsas adorações. A compreensão da origem do impacto do pecado no homem. Isso é algo que Deus coloca com também muito peso para o seu povo. A consequência e a origem do pecado. O pecado veio e separou vocês de terem relação comigo. E agora isso precisa ser retornado. Muitas religiões vão falar que, por exemplo, a questão do certo e errado. Algumas religiões vão demonstrar que o certo e errado, eles por vezes não vão diferenciar quem você é, né? Que aquilo é uma consequência natural. E isso é algo que nós não devemos ter em nossa mente. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um coração que tende para o pecado. E o pecado é uma revolta contra Deus, é uma guerra contra o Senhor. Não é consequência social, não é nada disso. Mas ele demonstra quem de fato nós somos. A natureza altamente ética e moral da religião hebraica, em contraste com o culto cananeu da fertilidade. Então veja, Deus, ele é um Deus santo e ele chama seu povo à santidade, enquanto as religiões vizinhas, elas pregavam, por exemplo, no culto da fertilidade, orgias, bebedices e etc. Por isso que no Antigo Testamento você vai ver Deus constantemente falando contra essas coisas, contra a bebedice, contra orgias. Ele vai estar, enquanto o mundo em volta ali aceitava essa questão do homem ter muitas mulheres, Deus não. Deus falava sobre a monogamia, um homem e uma mulher, como ele criou Adão e Eva, um homem e uma mulher. Ah, mas e Davi e Salomão, que teve tantas mulheres? Pecado. Por isso que eles não são exemplos, né? Eles fizeram coisas boas, mas fizeram coisas ruins. Não quer dizer que aquilo é certo. Ah, Abraão com H, errado. Por quê? Porque Deus, ele instituiu um homem e uma mulher. E as religiões da circunvizinhança. Um homem pode ter várias mulheres, pode ter sua concubina, pode ter isso, pode ter aquilo. Não. Deus fala que isso não é correto. O culto à fertilidade, onde eram se feitas orgias no templo, essas coisas, também Deus não permite isso, enquanto as outras religiões permitiam. No tempo em que o povo se desvia, isso é feito no território de Israel, mas Deus constantemente fala contra essas práticas. Então a gente observa que em um período em que isso era comum culturalmente em toda a região, Deus já fala contra isso, né? Então isso já difere a religião hebreia das outras religiões vizinhas. Por isso que também isso incomoda os vizinhos, né?
O caráter santo e justo de Yahvé comparado com a conduta extravagante das divindades pagãs. Então, Deus, enquanto ele se mostra justo e santo, as outras divindades, a gente pode, depois você pode pesquisar, assim, as divindades do Oriente Próximo ali, divindades egípcias, sempre há a questão do caráter, de uma injustiça que pode ser questionável, mas não. Deus ele vai tratar, sempre está tratando o quê? A questão da sua justiça que é reta. Ele não terá o injusto por justo, nem o justo por injusto. Ele chama seu povo à santidade, porque ele é um Deus santo. Ele chama seu povo à honra. Ele fala que não pode matar, que não pode trair, que não pode querer nada do outro. Isso é interessante porque em algumas sociedades ali vizinhas também tinham leis dessa forma. Só que nós observamos, quando nós comparamos as duas leis, como a lei de Hammurabi, que era do Antigo Oriente Próximo, e a lei do Senhor, descrita ali nos 10 Mandamentos, em Êxodo, Levítico, a gente observa que o Senhor ele dá muito mais ênfase à sua santidade e à sua justiça. Em casos que a lei de fora diz, olha, você pode ter concubinas, o Senhor vai dizer que não. Quando a lei fala que você pode matar, o Senhor vai dizer em determinados momentos que não. Então a lei do Senhor, ela se torna mais branda e mais correta diante do nosso entendimento moral e ético. E aí Deus também proíbe o sacrifício humano, enquanto outras religiões elas permitiam o sacrifício humano, Deus proíbe isso em sua palavra. Então nós observamos que a lei do Senhor, mesmo estando inserida em um ambiente que era totalmente contrário à lei que Deus coloca, essa lei ela prevalece. Então isso é algo que nos chama a atenção. Por quê? Porque o povo está saindo do Egito, está caminhando pelo deserto, está inserido em cultura toda a sua volta, que permite isto que o Senhor está falando, que é contra, em determinados casos. Mas então essa lei ela se torna como um farol, como sal e luz para aquele mundo caído. Então vocês não vão ser igual ao mundo, mas o mundo tem que olhar para vocês e saber que vocês são diferentes. É isso que Jesus vai tratar também no Novo Testamento. O mundo vai dizer uma coisa, a cultura vai estar dizendo que isso é normal, mas eu não sou o Deus dessa cultura. A minha verdade é essa daqui. Sede santos porque eu sou santo. E aí qual o esboço do livro, se observarmos? Então, a primeira parte do livro vai tratar de entrar na presença de um Deus Santo. Como é que nós nos apresentamos a esse Deus Santo? Como é que eu entro na presença desse Deus Santo? Então, são os primeiros sacrifícios para nós sermos aceitos diante do Senhor. Trata do capítulo 1 até o capítulo 7. Se nós observarmos, ele vai tratar sobre sacrifício de pecado, ignorância, pecados ocultos e tudo isso. Então nós estamos demonstrando ali a Deus o nosso arrependimento, estamos sacrificando, estamos matando em lugar de nós morrermos, estamos derramando um sangue que é exigido, para então nós estarmos diante do Deus, entrarmos na presença deste Deus Santo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7 vai tratar da questão do sacrifício. E do 8 ao 10 é a consagração dos sacerdotes, lei sobre a consagração dos sacerdotes. Então, eles consagrados àquele serviço, eles consagrados àquele serviço ao qual eles estavam destinados. Se é interessante, aqui um texto muito conhecido, nós podemos ler. Alguém pode ler o capítulo 10, do 1 a 7? Peraí. Levítico 10, 1 a 7. Filhos de Arão tomaram cada um o seu incensário e puseram nele sobre este incenso
e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Só até aqui. O que é que vai acontecer? O Senhor não deu essa ordem para eles. Qual era a ordem? Para eles usarem o fogo que já estava lá. Depois você lê os primeiros capítulos, você vai observar. Eles tinham que usar o fogo que já estava lá. O que é que eles fizeram? Eles pegaram o incensário deles, puseram um fogo, que não era o fogo que o Senhor tinha mandado, mas o Senhor também disse que não podia, né? Mas o Senhor não ordenou que fosse diferente daquilo. E aí o que é que o Senhor faz? Os consome. Isso nos chama a atenção por quê? Porque, veja, eles não fizeram algo que o Senhor proibiu, né? O Senhor não tinha proibido eles de pegarem outro fogo. O Senhor simplesmente não mandou eles pegarem outro fogo. Então isso aqui muda todo o nosso entendimento sobre de como adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus de uma forma que Ele não proibiu? Não. Eu tenho que adorar a Deus de uma forma que Ele estipulou. O que Ele não estipulou ou não proibiu, eu não tenho nada a ver com isso. Daqui que nós tiramos uma das partes do nosso princípio regulador do culto. Por que nosso culto é assim? Porque nós fazemos cada parte do culto, porque nosso culto segue uma liturgia, porque nós adoramos a Deus, fazemos isso e aquilo, tem oração, tem leitura da palavra, tem intercessão. Por quê? Porque é como o Senhor exige em sua palavra. E aí nós entendemos justamente essa verdade, que nós devemos seguir aquilo que o Senhor estipulou em sua palavra. Mas e se Ele não proibiu, eu posso fazer? Não. Por quê? Porque se Ele não falou nisso, é porque não deve ser feito. Olha o que ele diz. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Quer dizer, eles fizeram algo que o Senhor não ordenou, simplesmente isso. O Senhor proibiu? Não, mas o Senhor também não ordenou. Lembre-se que nós estamos falando de um Deus santo, um Deus todo-poderoso, é o único Deus. Então, nós temos que observar o que Ele exige de nós. Nós vamos ser fulminados hoje por fazermos algo que o Senhor não exigiu? Não, porque Cristo já levou todos os nossos pecados. Mas nós devemos fazer aquilo que Ele nos exige. Então ele diz, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então o Senhor os matou simplesmente porque eles fizeram algo que o Senhor não estipulou, que o Senhor não mandou que eles fizessem. E eles eram sacerdotes, né? Filho de Arão. Então ele coloca as leis sobre o sacrifício, leis sobre a consagração dos sacerdotes, na primeira parte, né, capítulos 1 a 10. E a segunda parte, ele vai tratar sobre viver na presença do Deus Santo. Então, nós entramos na presença desse Deus, dessa forma, capítulo 1 a 10. E como agora ele vai responder, certo, nós já estamos na presença desse Deus, e agora como é que nós vivemos na presença desse Deus, né? Primeiro eu me achego a esse Deus, e agora como eu vivo na presença desse Deus, do capítulo 11 ao 25, e aí é dividido em duas partes. Leis sobre pureza e impureza, do 11 ao 15, e leis sobre a santidade, do verso 16 ao 25. Então, do verso 11 ao 15, o Senhor vai estar tratando as questões do que é puro e do que é impuro. Isso aqui também é muito interessante para nós, por quê? Porque isso vai ser tratado lá no Novo Testamento, o entendimento destas verdades sobre pureza e impureza, para onde isso apontava, acerca da mulher, quando tiver fluxo de sangue, dos animais, das pessoas que estão doentes, toda essa questão dos leprosos. Então ele vai tratar essas questões, né? Imundícies no capítulo 15 do homem e da mulher. Aqui um texto muito importante, que Lucas faz uma ligação, é Levítico 12, né? A mulher quando tem um filho, né, pós-parto.
E o que é que ela deve fazer? A mulher, pós o parto, ela deve ficar um tempo separada, se purificando. Depois ela toma banho, depois ela vai fazer sacrifício por aquilo. E aí Lucas, ele vai tratar isso lá em Lucas 2, 22 a 24. Vamos abrir lá. Lucas 2, 22 a 24. Obrigado. Que é o texto onde ele vai apontar Jesus como vindo de uma família humilde, né? Então esse texto é muito importante, porque ele falando aqui em Lucas 22 a 24, ele diz assim: passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés. Que lei de Moisés é essa? É Levítico que ele está falando. Então, Levítico 12, de 1 a 8. Então, o contexto de Lucas 2, 22 a 24, é Levítico 12. Você pode até fazer marcar aí, Levítico 12, né? Lucas 22 a 24. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, onde é que está isso? Levítico 12. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. Então, passado esses 7 dias, né? É o que ele está falando. Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Aí o que é que diz mais à frente? Cumpridos os dias, verso 6 de Levítico 12. Cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote. Então, o que é que eles foram fazer? Passaram 7 dias, Jesus tinha nascido, ela passou 7 dias e foi levar ao sacerdote, né? Para apresentar ao Senhor. Então, é o que estipula Levítico 12. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na lei. Aí Levítico 12. Perante o Senhor, 7. O sacerdote oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo de sangue. Esta é a lei da que der à luz a menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas e 2 pombinhos. Então, passava 7 dias, ela ia ao sacerdote e oferecia um sacrifício para purificação. De quê? De um cordeiro, se não tivesse posses, de 1 rola e 2 pombinhos. Aí Lucas vai demonstrar o quê? Verso 24. E para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na referida lei, 1 par de rolas e 2 pombinhos. Então ele demonstra que o quê? Que a família de Jesus não tinha posses, que quando não tem posses, oferece esse sacrifício mais humilde, né? Então, esse é um texto muito importante, essa ligação, para nós entendermos o que Lucas está querendo demonstrar. Então ele demonstra, o Senhor vai demonstrar como vocês vivem na minha presença, né? Vocês se achegam a mim, se limpando dos vossos pecados, porque vocês são um povo pecador. Então vocês fazem sacrifícios para os pecados, estão diante de mim agora, nos capítulos 1 a 10. Aí nos capítulos 11 a 25, o Senhor diz: agora como é que vocês vivem diante de mim, se purificando, se santificando? Então nós estamos nos santificando. Então veja, pelo sacrifício de Cristo, nós estamos na presença de Deus, e pelo Espírito Santo nós estamos nos santificando. É a mesma questão. Então, Deus diz: como é que vocês se achegam a mim? Através de um sacrifício. Antes, sacrifício pelo pecado, um animal sem defeito. Hoje, Cristo Jesus nos possibilita estar diante de Deus. E agora, como é que nós vivemos na presença de Deus? Nos santificando. Através de quem? Do Espírito Santo. Então, a gente observa esse paralelo da antiga aliança com a nova aliança, né? E aí, capítulos muito importantes também, 16 a 25, leis sobre a santificação.
aqui o Senhor ele vai dar lei que vai separar eles, vai demonstrar a diferença deles para o restante do mundo. Lei sobre a santidade. Então eles são santos, são um povo santo. Veja, ele vai falar, só lendo os títulos aí da nossa Bíblia mesmo, para ser mais rápido. Capítulo 17, questões acerca da matança de animais, como um animal deve morrer. Isso é interessante porque os judeus observam essa questão da matança até hoje. A comida... Eu não sei se halal é do judeu, é do islâmico, mas é uma comida santificada. Você tem um jeito certo para tratar o alimento, de todas as formas, principalmente aquilo que vem de animal. Então, por exemplo, a morte de um animal tem que ser sem dor. Então, por isso que, por exemplo, um judeu, ou se você for para outra religião, por exemplo, a religião islâmica, eles não comem, vamos comer uma carne lá em casa, ele não come qualquer carne, né? Se ele for seguidor da religião, judeu ou islâmica. Por quê? Porque aquele animal tem que ter uma forma de morrer. O leite tem que ter uma forma de tirar. Tudo eles têm uma forma de fazer. O animal não pode sentir dor. O animal tem que ser tratado. Por quê? Porque é uma criatura de Deus. Então tem um jeito de tratar aquele animal, tem um jeito de tratar aquela carne. Tem que orar, tem que agradecer a Deus pelaquela carne. Então eu posso comer. Ele não chega em qualquer açougue. Se você for lá em Genópolis, se você for fazer uma viagem para um bairro judeu, você vai ver que vão ter frigoríficos específicos. Eles não vão em qualquer lugar e compram qualquer carne, pega qualquer ovo. Não, mas tem que ser uma comida tratada segundo a lei. Então isso é algo importante para a gente, porque apesar da gente não adorar animais, né, não substituir a vida de um humano pelo de um animal, porque a gente sabe que ela é uma criação inferior, nós somos filhos de Deus e eles são apenas criaturas, mas Deus estipula que nós devemos cuidar da sua criação. Isso é um dever nosso, é um dever ambiental que o Senhor nos dá. Então nós devemos tratar bem os animais, nós devemos tratar bem a natureza. Por quê? Porque é criação do nosso Deus. Então tudo isso nós temos que ter cuidado e Deus estipula isso na sua lei também, né? Então ele coloca isso na sua lei. Vamos só ver aqui o 17, como isso é interessante. Já estamos em cima da hora, mas só ver como é interessante. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes isto. Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar um boi, ou um cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele, e não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que este homem será eliminado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereça por sacrifício pacífico ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes: pois qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecerem holocausto ou sacrifício, e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Aqui é interessante, por quê? Porque Deus em Levítico já está mostrando que não foram só hebreus que saíram do Egito, mas aqui já tinha outras pessoas com eles, já tinham outras pessoas no meio do povo de Deus, e isso era a ideia desde o princípio. O povo de Deus não é uma etnia, mas é um povo que segue as suas leis, né? Aqui, então, existiam estrangeiros com ele. Deus tinha o seu povo, mas iam se achegando outros, né? No meio deles também. A gente vê isso em Ruth, vê isso com Raabe, vê isso com outros. Então, aí ele vai falar sobre o casamento lícito,
uniões abomináveis. Então veja como o Senhor ele vai demonstrando sua santidade, né? Ele vai demonstrando que é algo diferente. Então, as leis sobre a santidade, capítulo 16 a 25. E aí, capítulo 26, ele vai dar suas bênçãos e maldições, né? Que aqui é algo muito interessante, por quê? Porque ele diz assim, capítulo 26, se andares nos meus estatutos, aí eles falam as bênçãos, né? E se não andares, né? Aí ele fala um monte de maldição. Então, há mais maldição para aqueles que não observam do que há bênçãos para aqueles que andam, né? Então, o Senhor está demonstrando que, tipo assim, o peso de você se afastar dele, né? Se não ouvires e não cumprirem todos esses mandamentos, vocês não são meu povo. Então, o Senhor está colocando um peso sobre a sua lei. E aí, verso 27, que é o último capítulo, é lei sobre votos e doações. Então, Levítico ele vai demonstrar essa verdade. É um livro de como nós nos achegamos a Deus e como nós nos mantemos diante desse Deus, né? Porque agora nós entramos na presença de Deus. E agora como nós nos mantemos diante de um Deus santo? Trazendo para hoje, para a nossa vida, a gente entra na presença de Deus por meio do sacrifício de Cristo e agora como é que a gente vai nos manter? Aí Cristo diz, eu tenho que ir para vos enviar o Consolador, porque senão a gente não conseguiria se manter na presença de Deus. No Antigo Testamento, eles faziam um sacrifício e continuavam fazendo sacrifícios pelos seus pecados todos os anos. Encerrando, propósito da mensagem de Levítico, o ensinamento central do livro é resumido na ordem dita em Levítico 11, 44 a 45. Vamos ler lá? Já estamos encerrando. Levítico 11, 44 a 45. Diz assim, eu vou ler. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vos consagrais e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, o resumo do livro é esse. Vocês vão ser santos, porque eu sou santo, e eu que libertei vocês. A primeira parte do livro esboça os procedimentos para a adoração a Yahvé, e a segunda parte prescreve como o povo da aliança deve colocar a ideia de santidade em prática no seu dia a dia. O livro de Levítico é praticamente um manual de santidade criado para instruir o povo a respeito da adoração e da vida santa, para desfrutar da presença, da bênção de Deus, da presença e das bênçãos de Deus. Assim, eles passariam de escravos para um reino de sacerdotes e uma nação santa. Não é isso que o Senhor fala? Vocês são sacerdotes e nação santa. Então, mesma coisa com a gente hoje. Pelo sacrifício de Cristo, nós deixamos de ser escravos do pecado e estamos uma nação santa e povo exclusivo de Deus. Então, Levítico e o Novo Testamento demonstram essa mesma verdade. Levítico, através das obras, e hoje, através da obra de Cristo. Tudo bem? Alguma dúvida ou contribuição?